O seu Clécio era um homem muito rico que ele gostava de corrida de cavalos. E esse homem, ele tinha 3 funcionárias. Uma delas era o escudeiro fiel dele. Era a pessoa que tomava conta da vida dele assim, de tudo. Financeiro. Ela sabia de todos os segredos dele. É tudo ele depositava, apesar da menina ser nova, a mãe disse que era muito competente. E um dia esse homem, apostando na pata dos cavalos, encontrou uma moça. Mas pense numa moça meiga, dócil, amorosa, carinhosa. Mas conversa vai, conversa vem. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou levar essa mulher para morar comigo, porque senão o outro vem passar a mão e eu fico sem que outra dessa não encontro tão cedo. Convidou ela para morar com ele. E ela ficou assim porque tinha duas coisas que na vida dela. Ele falou, pode falar, minha filha? Ela falou, olha, primeiro minha vozinha, que minha vozinha é muito rígida, lá dos morais e bons costumes de antigamente, que para ela tem que pedir para pegar na mão, pedir para beijar, pedir para namorar, pedir para noivar, pedir para tudo. Ele falou, minha filha, deixa a velha para lá, vamos viver a nossa vida. Aí ela falou, tem mais uma coisa, eu tenho que visitar minha avó no mínimo de 15 em 15 dias, todo final de semana, mas de preferência todo final de semana. Ele falou, mas minha filha, você está liberada, tudo. Você é uma pessoa que não existe, eu tenho igual a você, não existe. E aí ela foi alegre, saltitando, contente da vida morar com ele. Só que quando ela chega lá, encontra o cão de guarda dele, a moça, o guardião dele fiel. Que aquela que tem uma moeda ali que se fosse gasto tinha que passar pela mão dela. Ela não gostou, não. Ela, sendo como esposa, que ela já foi como esposa, ela ia depender de uma empregada para pagar as contas dela, para tudo, tinha que ser ali. Ela foi falar com ele, ele falou, quem sabe da minha vida toda é ela, eu nem sei como é que vai o rumo da minha vida, é ela quem dirige tudo. Aí ela não gostou não, ela começou a humilhar a moça, obrigou a moça a usar o uniforme até aqui na goela, obrigou tudo. E ela é assim, porque a mulher, quando ela quer enganar o homem, geralmente não são todas, né? Mas muitas delas, a primeira coisa que ela faz é descer o saião, botar o saião lá embaixo nos pés para dizer que é uma mulher comportada. E quem é que vai querer saber de saia? Que é o que tem por debaixo da saia? E aí ela era assim, e obrigou a menina a usar, era aquela humilhação, tudo porque ela queria tomar conta, e o homem não abriu mão disso aí não, tinha que ser aquela moça. Aí um dia ela foi visitar a avó dela, quando ela chegou, a mulher chegou aos prantos, se debulhando em lágrimas. Mas o homem, que foi, minha filha? A avó dela tinha caído, quebrada a bacia, e estava internada na UTI, cheia de tudo, só esperando a hora para fazer a cirurgia. E aí ele falou, mas imagina se isso aí vai deixar passar de jeito nenhum, chama o escudeiro fiel dele, vamos. Ela falou, não pode. Se minha avó ver um negócio desse, ela não vai, nossa, é bem capaz dela piorar. Aí o homem falou, ué, só com ele mesmo ficou pensando, se a véia tá lá na tua UTI, cheia de tubo, como é que a véia vai saber quem que tá lá fora? Se não, tem alguma coisa aí. Aí disse assim, chamou o advogado dele, contou a história, ele falou, o advogado falou, tem que ter um detetive. Mas só que ela não sabia do advogado, não conhecia. Aí o advogado contratou um detetive, aí ele mandou a menina botar a bufunfa na mão dela e soltar ela. E ela foi, e o detetive foi, e ela entrou no restaurante. Chegou lá no restaurante, se despiu daquela roupona toda que ela tinha, colocou um shortinho curto, uma camiseta, fez um rabo de cavalo, colocou um boné e foi servir no restaurante. Nem parecia que a avó estava com a bacia quebrada. E aí tinha o cara lá no restaurante, que ela, beijava na boca dele. E aí o detetive foi e contou pro advogado que o negócio estava estranho. Aí o advogado, tá bom, então deixa comigo agora. E o advogado ia lá no restaurante, ela não sabia, não conhecia, né? Aí ele viu ela lá, o jeito que ela se rebolava lá no restaurante. E aí ele foi investigar o que tinha acontecido, a situação daquele restaurante e tudo. Aí ele chegou até a conclusão que ela comprou o restaurante, ela deu uma boa entrada no restaurante, e aí ficou pagando as parcelas. Mas o movimento do restaurante, tirando todas as despesas, não dava para pagar a parcela. E aí ela tinha que tirar de algum outro lugar. E aí ele foi lá com o seu Clécio, com o patrão dele, e falou. E aí ele falou, chamou a escudeira dele fiel e falou assim, fecha as torneiras. Nem um centavo mais na mão dela. Tá bom. Aí quando foi, no final de semana, a mulher falou,
vou visitar minha avó, o dinheiro para fazer as compras para minha avó. A menina falou, não tem não. Ela disse, como não tem? Como é que minha avó vai ficar? Ela falou, olha, vai ter que dar um jeito, como antigamente, porque agora aqui o negócio tá feio. Mas como ele falou, olha, ela falou, olha, foi tirada uma boa grana para você pagar a bacia da sua avó. E o negócio desfalcou bastante e não tem não. Ah, mas ela foi lá com o homem, ele falou assim, não posso fazer nada. O seu Clécio falou, não posso fazer nada. Porque se ela disse que não tem, é porque não tem, porque tudo passa pela mão dela. Se você perguntar de mim, eu não sei nem que rumo vou tomar da minha vida, porque quem sabe é ela. Aí essa mulher começou a ficar nervosa, aí todo final de semana, nada. E aí, no contrato da compra do restaurante, estava lá escrito que se ela atrasasse 30 dias, o contrato ia ser quebrado e ela ia ter que pagar uma multa. Se ela não tivesse dinheiro para pagar, ela ia pagar trabalhando. Aí o seu Clécio falou para o advogado, deixa rolar. Aí, se o restaurante quebrar, se ela quebrar o contrato e eu puder comprar o restaurante, eu compro só para dar um castigo nela. Porque o companheiro dela, que ela vivia com ele, achava que ela trabalhava em algum outro lugar e ia para lá só os finais de semana trabalhar quando dava. Ele não estava sabendo de nada. E aí, o contrato do restaurante foi quebrado. E ela tinha que pagar aquela multa trabalhando. E aí o seu Clécio foi lá e comprou o restaurante com a multa, com tudo. Se tornou dono da multa. E aí, o advogado comprou. Ela não soube, não sabia. E aí, quando foi no dia de passar o restaurante para o novo dono, né? Só que ela não sabia que era o seu Clécio que tinha comprado. E o companheiro dela, que vivia com ela, que trabalhava no restaurante, não sabia de nada que estava acontecendo do seu Clécio, que ela morava lá e nem nada. Aí o seu Clécio combinou com aquela fiel escudeira dele que ela ia passar como dona do restaurante, porque o companheiro da mulher não sabia. E aí, no dia de passar o restaurante para o novo dono, que aí eles estão lá, os dois, né? A mulher com o companheiro dela na porta do restaurante lá, esperando o novo dono. Quem é que chega lá? Seu Clécio. Que sai do carro, a mulher já fica toda desconfortável ali, como que, poxa vida, vai acabar com tudo agora, né? Aí seu Clécio vai e abre a porta. Quem que sai? A fiel escudeira dele. Aí pronto, a tropa de choque chegou lá. Aí o seu Clécio saiu, cumprimentou ela como se nunca tivesse visto, cumprimentou o companheiro dela também como se apresentou a nova dona do restaurante que ia dirigir o restaurante. Essa mulher ficou assim, que se abrisse um buraco ela entrava dentro e nunca mais saía. E porque o companheiro dela não sabia de nada, e ela teve que trabalhar até pagar a dívida ali, caladinha, sem falar nada. De tanto que ela humilhou a moça colocou ela para trabalhar, até pagar dívida. Tá vendo? É por isso que eu digo, é muito melhor você andar, fazer as coisas certas, porque um dia, mesmo mais difícil que seja, o dia vai dar certo, de que você querer passar por cima dos outros, que um dia você tropeça em alguém e cai. Pode ter certeza, alguém lhe derruba.